E aí, tudo bem? Ano passado, os Vingadores e os X-Men fizeram 60 anos e eu fiz um vídeo listando os 11 melhores momentos dos X-Men, na minha opinião, mas acabou não dando tempo de fazer dos Vingadores. Mas antes tarde do que nunca, eu vou listar nesse vídeo aqui aqueles que, na minha opinião, são os 11 melhores momentos da equipe na época clássica. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, jogue esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Eu sei que você sempre está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, vai lá, a gente está chegando nos 10 mil inscritos, galera. A gente precisa da sua ajuda agora. Você que sempre assiste o vídeo, nunca se inscreveu? Dá um help aí pra gente. E não esquece de seguir a gente no Instagram, no Facebook, é só digitar lá, HQ, você precisa saber tudo junto. Vamos lá, os 11 melhores momentos dos Vingadores na época clássica. Pessoal, época clássica que a gente considera aqui é o que foi publicado originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Então não tem aqui a fase do Brian Michael Bendis, não tem aquela fase, né, com Homem-Aranha, Wolverine na equipe, né, Vingadores, né, a queda, não tem nada disso. Só vou considerar também, ó, isso é importante, só vou considerar o que aconteceu nas revistas Avengers e West Coast Avengers, as mensais dos Vingadores e dos Vingadores da Costa Oeste. Então, também não vai ter coisas como Guerras Secretas, as aparições dos Vingadores nas revistas de outros personagens, o nascimento dos filhos do Visão aconteceu numa minissérie, então não é dentro da revista mensal, então só vale aqui o que rolou nas mensais. Vamos lá, o 11º melhor momento clássico dos Vingadores, na minha opinião, é... Homem-Formiga faz um tour pelo corpo do Visão. Isso aconteceu em Avengers 93 de 1971. Durante a guerra Kree-Skrull, o Visão tomba, como se tivesse desativado do nada. Hank Pym assume novamente a identidade do Homem-Formiga e entra no corpo do Visão para ver qual foi o problema. Porque é bom... É o Neal Adams desenhando como ele imaginava ser o corpo do Visão por dentro. São desenhos muito legais e é uma homenagem ao filme Viagem Fantástica de 1966, em que um pequeno veículo tripulado é miniaturizado e introduzido em um corpo humano. O filme Viagem Insólita de 1987 também é uma refilmagem dessa história e é esse aqui que é da minha época. Anos depois, o John Byrne, baseado no fato dessa concepção interna do Visão, criada pelo Adams, não se parecer com a parte interna do androide tocha humana mostrada em histórias antigas, usou isso para dizer que o Visão não era o Tocha recriado. Última vez que a Avengers 93 foi publicada no Brasil, Vingadores, a Guerra Kree-Skrull da Panini de 2020. Eu tenho aqui, ó, os maiores clássicos dos Vingadores 1 da Panini, de 2006. 10º melhor momento clássico dos Vingadores. Os Vingadores e vários outros heróis morrem enfrentando Korvac. Isso aconteceu em Avengers 177 de 1978. Os Vingadores, acompanhados dos Guardiões da Galáxia, Capitão Marvel, Miss Marvel, Serpente da Lua, Hércules e Viúva Negra, usam todo o seu poder contra Korvac, uma entidade cósmica com o poder de um deus que vivia disfarçado como um pacato cidadão vivendo numa casa num subúrbio de Nova York. Toda a força dos heróis mais poderosos da Terra não é suficiente para deter o Korvac, que vai matando os Vingadores um a um. Mas no fim ele se arrepende e devolve um mínimo de força vital a cada um dos heróis, antes de dar um fim à sua própria existência. O Thor, um dos poucos que havia sobrevivido, se transforma no Dr. Don Blake e ajuda a prestar socorro aos heróis ainda feridos. Porque é bom, o Korvac foi uma das maiores ameaças que os Vingadores enfrentaram na época clássica. Enfrentaram o poder de um deus, perderam, mas receberam uma nova chance. A última vez que a Avengers 177 foi publicada no Brasil, coleção de clássicos da Salvat 39 em algarismos romanos de 2018. 9º melhor momento da história dos Vingadores. Confronto brutal contra o Conde Nefária, que aconteceu na Avengers 166 de 1977. Aí temos outro que recebeu o poder de um deus, ou quase. O Nefária usa 3 vilões, o Contrabandista, o Tufão e o Laser Vivo, para ampliar os seus próprios poderes. E ele bate de frente contra os Vingadores nas ruas de Nova York.
Capitão América, Pantera Negra, Fera, Jaqueta Amarela, Vespa, nem mesmo o poderoso Magnum é páreo para os poderes ampliados do Conde Nefária. Mas quando tudo parece perdido, ouve-se um trovão no céu. Surge o deus do trovão e agora sim, o vilão encontrou alguém à altura. Nefária percebe também que seus novos poderes estão fazendo com que ele envelheça rápido. É só uma questão de tempo até que ele morra. Magnum pega o escudo do capitão para ajudar, mas quem define mesmo a parada é o Visão, que sobe aos céus, fica com a densidade mais alta que seu corpo pode atingir e despenca lá de cima, como um míssil em cima do Nefária. Porque é bom? É uma das batalhas mais empolgantes dos Vingadores, com desenhos sensacionais do John Byrne. Todos os Vingadores têm seu momento de brilhar, é um momento clássico e inesquecível da equipe. Última vez que Avengers 166 foi publicada no Brasil, Marvel 40 anos no Brasil, da Panini, de 2007. Oitavo melhor momento dos Vingadores. O Hércules é surrado pelos Mestres do Terror. Isso acontece em Avengers 274 de 1986. Os Mestres do Terror decidem fazer um ataque massivo aos Vingadores. O Barão Zemo reúne vilões pesos pesados como a Gangue da Demolição, Mr. Hyde e o Golias e invade a mansão da equipe. O Hércules, que estava fora depois de uma discussão com a Vespa, chega lá. Mas quando ele descobre que os vilões têm o Jarvis e o Cavaleiro Negro como prisioneiros, ele não se contém e entra na mansão para salvá-los. Mas mesmo a força do Leão do Olimpo não é suficiente contra o ataque furioso de todos esses vilões juntos. O Hércules é surrado tão barbaramente que entra em coma. Porque é bom? Esse é um dos momentos mais dramáticos da história dos Vingadores e é parte de uma das melhores sagas da equipe, Sob Cerco. Deram outro nome agora, né, na revista mais recente que saiu, que eu já vou falar qual é, deram outro nome aí para essa saga, mas a gente sempre chamou de Sob Cerco, não sei para que mudar depois de tanto tempo. Esse ataque dos Mestres do Terror foi um dos mais violentos e traumáticos para a equipe, e a história é muito bem escrita pelo Roger Stern, com desenhos do mestre John Buscema. A Avengers 274 acabou de ser publicada de novo no Brasil em A Saga dos Vingadores 5 da Panini de 2024. Sob Cerco foi chamada de Sob Ataque aqui, mas a gente sempre chamou Sob Cerco. O sétimo melhor momento clássico dos Vingadores também é de Sob Cerco. O Capitão América chora ao ver que a única foto que ele tinha da mãe dele foi rasgada pelos Mestres do Terror. Isso aconteceu em Avengers 277 de 1987. O que pode ser pior que um ataque físico? Um ataque psicológico, pelo menos nesse caso. O Capitão América enfrentou muitos vilões, muitos até mais fortes que ele, como em Sob Cerco. Ele foi espancado, amarrado, viu seus amigos serem feridos, mas virou o jogo e junto com os Vingadores derrotou Zemo e seu grupo. Mas um último golpe acabou derrubando o nosso mais nobre herói. A única foto que ele tinha da mãe dele foi rasgada pelos vilões. Para alguém que nasceu nos anos 20, perder essa lembrança da mãe doeu mais que qualquer golpe sofrido em batalha. Porque é bom, é um momento genial do Roger Stern, é um momento triste, emocionante, a gente se compadece da dor do Steve, é um dos momentos mais bonitos, embora muito tristes, da história dos Vingadores. Essa história vai ser republicada em breve em A Saga dos Vingadores 6, mas até agora a última vez que tinha saído era aqui, na coleção vermelha da Salvat 48 de 2016. Sexto melhor momento da história dos Vingadores. Os Vingadores enfrentam um exército gigantesco de Ultrons. Isso acontece em Avengers 22 de 1999. O Ultron massacra um pequeno país do leste europeu chamado Eslorênia e constrói um exército gigantesco de Ultrons. Os Vingadores invadem o país em ruínas e enfrentam os robôs com todas as suas forças em um combate épico. Porque é bom, a vingança de Ultron é um dos grandes arcos daquela que para mim é a melhor fase da história da equipe de todos os tempos, não só da época clássica, por Kurt Busiek e George Pérez. A história é tão boa que serviu de base para o filme Vingadores Era de Ultron. E a frase do Thor, depois que a equipe consegue destruir os exércitos de robôs, é o melhor momento desse grande momento.
O Thor diz: Ultron, queremos ter uma palavrinha convosco. A Avengers 22 vai ser republicada em breve no ônibus Vingadores por Kurt Busiek e George Pérez da Panini, mas a última que eu tenho é essa aqui, Marvel Edição Limitada Vingadores 2 da Salvat, de 2017. Quinto melhor momento clássico dos Vingadores: o Visão é desmontado. Isso acontece em West Coast Avengers 43 de 1989. Um tempo atrás, desse acontecimento aí, o Visão, influenciado pelo computador Isaac de Titã, concebeu um plano para dominar a Terra. Uma das iniciativas desse plano foi inclusive criar os Vingadores da Costa Oeste, para que a equipe pudesse ter uma base mais próxima da Ásia e do Oriente, para cobrir melhor ali todo o planeta. O Visão se deu conta dos seus erros e pediu perdão na ONU pelos seus planos de dominação mundial, mas isso não foi o bastante. Vários governos da Terra que consideravam o Sintozoide uma ameaça se uniram, raptaram o Visão e o desmontaram. Sua esposa Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, descobre o paradeiro do que outrora foi o seu marido e pede ajuda dos outros Vingadores da Costa Oeste para resgatá-lo. Hank Pym tenta remontar o Visão, mas todas as suas memórias foram apagadas, assim como os padrões mentais do Magnum, Simon Williams, que lhe conferiam seu lado humano. Porque é bom. Quando John Byrne assumiu os Vingadores da Costa Oeste, ele fez o que ele fazia de melhor. Virou a vida dos personagens de ponta cabeça, do jeito genial de sempre, e já começou desmontando o Visão, o que deu origem a uma série de desdobramentos e tramas muito ricos. O Visão passou a ser uma criatura branca e etérea, sem sentimentos, o que perturbou muito a Wanda e a fez fazer coisas terríveis. Percebemos o quanto Simon amava a Wanda e que, na verdade, o homem que ela amava era ele, pois a mente do Visão era dele. Foi uma chacoalhada tão cheia de boas ideias que esse arco também foi adaptado na série WandaVision, do Disney+. Última vez que a West Coast Avengers 42 saiu no Brasil, Vingadores, A Busca pelo Visão da Panini de 2021. A última que eu tenho, os maiores clássicos dos Vingadores 2 de 2006. Quarto melhor momento clássico dos Vingadores: a quadrilha do Capitão, a primeira grande mudança de line-up da equipe, que acontece em Avengers 16 de 1965. Os Vingadores fundadores, o Homem de Ferro, o Thor, o Gigante e a Vespa, resolvem sair da equipe. O Capitão América então resolve recrutar 3 criminosos reformados para serem os novos Vingadores: Gavião Arqueiro, Mercúrio e Feiticeira Escarlate. Porque é bom, foi uma mudança drástica. Por um tempo, o Stan Lee resolveu tirar os heróis mais importantes da equipe, muitos deles que já tinham suas revistas próprias, E aí colocou esses personagens que até agora eram vilões. Essa nova equipe era uma ideia arriscada, mas a revista não perdeu seu fôlego. Além da drástica mudança, uma curiosidade bem legal é como a imprensa nas HQs apelidou essa nova equipe, a Quadrilha do Capitão, já que era uma equipe formada por 3 ex-vilões. A última vez que a Avengers 16 saiu no Brasil foi na coleção clássica Marvel 27 da Panini de 2022. A última que eu tenho é essa aqui, coleção vermelha da Salvat 9 de 2015. Chegamos no pódio. Vou contar para vocês quais são, na minha opinião, os 3 momentos mais emblemáticos da história dos Vingadores na época clássica. Na terceira posição, com a medalha de bronze, Até um Androide Pode Chorar, que saiu na Avengers 58 de 1968. É a segunda cena de choro que a gente tem na nossa lista, Eu sou um cara muito sentimental, mas esse momento não podia ficar de fora de jeito nenhum. O Visão tinha surgido na edição anterior, criado pelo Ultron para destruir os Vingadores, mas ele usa sua inteligência artificial para repensar os seus atos, se volta contra o seu criador e ajuda os Vingadores a derrotar Ultron. Na edição seguinte, a 58, a equipe decide oferecer a ele uma vaga na equipe. O Visão é um ser humano artificial. Ele se emociona com a honra que recebe e uma lágrima escorre do seu rosto. Porque é bom, foi uma baita sacada do Roy Thomas, que humanizou ainda mais esse personagem, que seria um dos mais importantes da equipe. Os debates sobre a humanidade de um ser artificial seriam recorrentes, assim como seu amor pela Wanda e todas as outras discussões que a sua busca espiritual e as suas crises de identidade trouxeram.
Última vez que Avengers 58 foi publicada no Brasil, Clássicos da Salvat, 12 em algarismos romanos, de 2016. Medalha de prata! O segundo melhor momento dos Vingadores, na minha opinião, é... Os Vingadores encontram o Capitão América congelado em animação suspensa. Isso aconteceu em Avengers 4 de 1964. Apesar de ser talvez o membro mais importante da equipe, o Capitão América não estava lá desde o início. Foi só na edição 4 que Stan Lee e Jack Kirby decidiram trazer de volta o herói criado por Kirby e Simon em 1940. Homem de Ferro, Thor, Vespa e Gigante vinham procurando o Hulk desde que ele tinha abandonado a equipe, mas acabam encontrando Steve Rogers, que tinha ficado congelado num iceberg desde o fim da Segunda Guerra. Namor encontra um bloco de gelo com uma pessoa dentro, mas ele não reconhece que é o corpo do capitão lá e arremessa ele longe. Os Vingadores o encontram, lhe dão um novo propósito e um lar. Rapidamente, o Steve se destacaria na equipe e se tornaria o líder mais constante dos Vingadores. Porque é bom, o Capitão é considerado hoje um membro fundador da equipe, mesmo não sendo. Quando a gente pensa em Vingadores, a gente pensa nele, e foi aqui que tudo começou. Alguns colocariam esse momento como o mais importante da história da equipe, mas eu escolhi outro, eu já vou mostrar para vocês. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na Capitão América Antologia da Panini de 2021. A última que eu tenho é a Biblioteca Histórica Marvel Vingadores 1 de 2007. Antes da gente falar do que é para mim o melhor momento da história dos Vingadores, eu vou mostrar outros momentos que quase entraram na lista, que são as nossas menções honrosas. Thor, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Formiga e Vespa decidem formar os Vingadores. Foi aqui que tudo começou. Após um confronto com o Loki, esses heróis solitários decidem formar uma equipe. Isso acontece em Avengers 1 de 1963. Os Vingadores pegam um busão. Nem é um momento glorioso, longe disso, mas muito divertido e curioso. Por falta de Queen Jets disponíveis e até para não chamar muita atenção, os Vingadores e alguns aliados pegam um ônibus emprestado e vão até Forest Hills, um bairro afastado de Nova York, para enfrentar o Korvac. Isso acontece em Avengers 176 de 1978. Gyrich define uma equipe reduzida de Vingadores. Após a batalha com Korvac, tinha um monte de heróis na mansão. O Henry Peter Gyrich, que era o contato da equipe com o governo na época, diz que a equipe só poderá ter 7 integrantes, e ele mesmo decide quais serão esses integrantes. E ele exige inclusive que o Falcão entre para a equipe, para cumprir uma cota racial. O legal dessa história é que a gente tem uma capa com todos esses heróis desenhada pelo George Paris, e dentro da revista a gente tem uma splash page com todos eles também, desenhada pelo John Byrne. Ela saiu em Avengers 181 de 1979. Magnum e Fera voltam da balada cantando na rua. Uma das coisas mais legais, da fase do final dos anos 70, início dos anos 80 dos Vingadores, era essa amizade aí entre o Fera e o Magnum. Eles iam pro cinema, voltavam bêbados da balada, jogavam ping-pong. Eram grandes amigos e alívio cômico constante das histórias. E essa deles andando aí cantando na rua acontece em Avengers 198 de 1980. Hank bate na Vespa. Outro momento nada glorioso, mas muito importante da história da equipe foi o tapa que o Hank Pym deu na sua esposa Janet Van Dyne durante um dos seus desequilíbrios emocionais. Depois o Jim Shooter disse que quando escreveu a história não pretendia que fosse algo tão pesado, ele ia atingir ela sem querer, mas desenharam como um tapão mesmo, e daí pra frente o Hank foi cada vez mais representado como um personagem instável. O tapa acontece em Avengers 213 de 1981. Jarvis é surrado por Mr. Hyde. Outro momento dramático do arco sob cerco. Jarvis, o indefeso mordomo da equipe, recebe uma surra pesada do vilão Mr. Hyde. Capitão América e Cavaleiro Negro assistem a tudo amarrados e indefesos. Jarvis é internado, fica muito ferido, mas decide continuar servindo a equipe. Acontece em Avengers 275 de 1987. O Tocha Humana original retorna. John Byrne estabelece que o Visão não foi construído sobre a carcaça do androide Tocha Humana original. Então, onde estaria o verdadeiro Tocha Humana, Jim Hammond?
enterrado num cemitério. Ele é reativado e se une aos Vingadores da Costa Oeste. Essa história foi publicada em Avengers West Coast 50 de 1989. A Wanda descobre que seus filhos não existem. Já não bastava seu marido ser desmontado e transformado em um autômato sem sentimentos, agora a Wanda descobre que seus filhos gêmeos Billy e Tommy só existem quando ela está pensando neles. Na verdade, eles eram fruto dos poderes de alterar probabilidades da Wanda, mas também eram partes da alma do vilão Mestre Pandemônio, que ele estava tentando recuperar. Isso acontece em Avengers West Coast 52, de 1989. E a Wanda traz o Magnum de volta. O Magnum tinha morrido, mas na fase do Busiek Paris começa a aparecer em momentos em que a Wanda precisa dele, como uma força de energia iônica roxa e vermelha, até que finalmente a Wanda consegue usar o seu poder para trazer o Simon na forma humana. Simon acredita que foi o poder do seu amor pela Wanda que o fez retornar, e os dois finalmente engatam um romance, pro desespero do Visão, que estava separado da Wanda nessa época. Isso acontece em Avengers 11 de 1998. Mas vamos lá, momento mais legal da história dos Vingadores, na minha opinião. Eu já disse que eu acho essa fase do Busiek e do Paris a melhor coisa que eu já li com a equipe. É uma fase que começa na época clássica e avança além do ano 2000, e toda ela é muito boa. Mas o melhor momento de todos para mim acontece depois que reuniram quase todos os heróis que já foram Vingadores para enfrentar Morgana Le Fay. Ao fim dessa aventura, fazendo uma brincadeira com os X-Men, o Fera pergunta: o que vamos fazer com 39 Vingadores? E é na edição 4 de 1998 que os heróis percebem que essa equipe gigantesca não vai dar certo e estabelecem um novo grupo. Por que é bom? Quase todo mundo que já foi Vingador aparece nessa história. Essa fase do Busiek e do Paris é uma carta de amor à equipe, é super reverente a tudo que foi feito antes e não descaracteriza o grupo, como o Bendis fez depois. É uma fase que mantém as raízes da equipe e ao mesmo tempo a transforma e evolui. E a equipe final formada é uma das mais clássicas de todos os tempos, com Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Gavião Arqueiro, Visão e Feiticeira Escarlate, entre outros. Se você quer ler uma edição definitiva sobre o que são os Vingadores, para mim é essa aqui. Essa história vai sair de novo em breve no ônibus dos Vingadores por Busiek e Paris. A última vez que essa história tinha sido publicada no Brasil até agora, Marvel edição limitada, Vingadores 1 da Salvat, de 2017. É isso aí. Podem concordar ou discordar da minha lista, coloca aqui qual que é a sua lista nos comentários, mas é lógico, sempre com educação, tá? Se você não for educado, fica tranquilo também, eu só vou deletar seu comentário, mais nada. O ônibus dos Vingadores por Kurt Busiek e George Pérez está à venda na Amazon. Eu deixei o link aqui na descrição, se você comprar pelo meu link, você ajuda a gente a continuar a produzir conteúdo. Pessoal, você quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entre no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Muito obrigado aos membros do canal, vocês estão ajudando a gente a continuar a produzir mais conteúdo. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 10. Mordred agora tem o poder do Santo Graal e ele vai usar esse poder para conquistar o mundo. Depois tem a Epic Collection Motoqueiro Fantasma, vamos mostrar tudo que tem, né, de conteúdo aí nessa nova Epic que vai rolar mais pra frente aí. Depois Marvel vs DC, vou falar sobre o conteúdo dos ônibus que saíram lá nos Estados Unidos. Será que tem chance disso sair por aqui? E em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Deadpool e Wolverine. Até lá!